Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, nós falávamos há pouco, o Ronald e eu, a respeito de juros, de bancos. Vale a pena acompanhar o raciocínio da Carol Conway, presidente da Abranet, exposto num texto a respeito de uma proposta que de repente apareceu, tornada pública, aliás, pelo presidente do Banco Central, que a apresentou ali como uma sugestão, como quem de repente fala, me lembrei de uma coisa, e aí solta isso aí, que é acabar com o parcelado sem juros. E o que a Carol Conway escreve é muito interessante, porque ela diz que há pelo menos 50 anos é notório e público que os juros brasileiros são altíssimos e que o mercado financeiro no Brasil é um dos mais concentrados do mundo. Bom, quando ela diz altíssimos, ela está sendo generosa até com o sistema financeiro, não é? Altíssimos, indecentes, injustos, opressores, vergonhosos. Atualmente, ela lembra, os juros de cartão atingem estratosféricos 445% ao ano. Na verdade, chegou a 447, 2 pontos acima aqui do que ela menciona. E os lucros, retorno sobre o capital, dos bancos brasileiros, dos mais altos do mundo, batem recordes sobre recordes. Aqui, de novo, ela é generosa. Eles não estão entre os mais altos do mundo, eles são os mais altos do mundo no setor. Estamos falando de lucros, não é? Considerando o capital investido e, portanto, ainda que você tenha um lucro absoluto maior de um banco americano, digamos, isso não significa que a taxa de retorno sobre o capital é comparável à taxa de retorno dos bancos brasileiros. E aí vem essa história da maquininha. A maquininha que está aí para todo canto, né? Tá lá no sujeito que vende cachorro quente, que vende pamonha, hambúrguer, picolé, na padaria, no supermercado, na farmácia, no boteco. Tá para todo canto. Médicos, né? Setor de serviços. Você tem vários aí. O barbeiro, a cabeleireira, o dentista. Quem quer, tem lá a maquininha. O mecânico. Espalhou-se, porque facilita a vida. É uma operação garantida, né? Principalmente a operação de débito ali, já cai na hora e tal. E claro, o sujeito vai pagar, como ele já tem o recebimento imediato, ele vai pagar uma taxa. E há uma pressão, até aqui, inócua. Incapaz de produzir efeitos para que os grandes bancos reduzam os juros do rotativo do cartão de crédito. E aí, escreve a Carol Conway, que os grandes bancos, em meio a essa pressão, que na verdade não faz nem cócegas, né, no sistema, mas eles enxergaram oportunidade para tentar aumentar ainda mais os seus lucros. Fazendo o quê? Atacando essa, e ela usa uma expressão
perfeita aqui. Nova e raríssima competição dos últimos 7 anos no mercado de maquininhas. Nova e raríssima. Aliás, a competição no Brasil, ela fica restrita a alguns setores. Mas você tem oligopólios e, em alguns casos, até caracteriza-se o monopólio. E, às vezes, também a competição de faz de conta, que é a cartelização de preços ou de custo de serviços. Aparentemente é uma competição, não há. Está cartelizado, está definido. Intramuros, o setor define o que vai. Isso acontece em compradores de produtos agrícolas que conseguem ter um monopólio numa região inteira. São os únicos compradores, eles pagam o que querem. Ou se você tem 2, 3, cartelizam, definem que preço pagarão. O sujeito fica sem opção. Mas aí vem essa competição para valer no mercado de maquininhas. E aí ela diz que é por causa dessa competição que os bancos querem prejudicar as empresas de maquininhas e, em pleno jogo, mudar a regra do jogo a favor do banco emissor. O que eles querem? O fim do parcelado sem juros. E querem substituir pelo parcelado com juros ou o parcelado tarifado. Todo mundo sabe como funciona. Você chega lá na loja, o preço é tal, mas você pode pagar parcelado sem juros. É interessante. Quem tem de definir se essa possibilidade existirá ou não para o consumidor é o lojista, o prestador de serviços. Mais ninguém. Se ele decidir vender a prazo sem juros, perfeito. É uma decisão dele, faz parte da concorrência, das contas que ele faz. Espera aí, com a maquininha, eu vendendo com a maquininha, sem juros, quanto que eu vou pagar ao ano? E quanto que o banco cobra por ano? Isso é liberdade econômica. Isso é liberdade econômica. Quem está vendendo um serviço, um produto, um atendimento, define como é que vai receber. Ou dá as opções para o cliente. Ó, você pode pagar assim, pode pagar assado. E aí o cliente decide, a palavra final é do cliente. Não, eu vou pagar aqui no débito, não vou parcelar. Não, eu vou parcelar sem juros. Ah, você não parcela sem juros? A loja ali da esquina parcela, eu vou lá. Enfim, é isso que expressa algum nível de liberdade econômica. Qualquer coisa que impeça essa relação do prestador de serviços, do lojista, do dentista, do mecânico, do barbeiro, do dono da padaria, do supermercado, da farmácia com o cliente, qualquer coisa que impeça que eles possam tomar essas decisões de oferecer e de escolher, de aceitar, de rejeitar, está atacando a mais banal das liberdades econômicas. E interessante que os ataques são feitos por aqueles que sempre falam usando como bandeira a liberdade econômica. Viva a liberdade econômica! Viva o direito que eu tenho de cobrar 450% de juros. O governo não tem de se meter, o Banco Central não tem de se meter, a liberdade econômica. O quê? O dono da loja quer vender o produto parcelado sem juros na maquininha? Não. Aí já não pode ter liberdade econômica. Por isso ela chama de inversão absurda e falaciosa. Que queiram atribuir ao parcelado sem juros a responsabilidade pelos juros de 445% ao ano no rotativo. Chega mais do que isso.
Uma operação que do consumidor não se cobra juros e do lado do vendedor o juro anual praticado é de apenas 19% ao ano, as antecipações das parcelas sem juros. O sujeito vende sem juros, recebe integralmente, porém com a taxa de 19%, que por causa da antecipação das parcelas sem juros. 19%. É isso que está sendo atacado por quem cobra 447. Ou em outro tipo de operação, 300, 150. O problema deles é que alguém esteja cobrando 19%. E ela diz aqui que, na prática, o que os grandes bancos querem é acabar com a mais barata linha de crédito na praça, 19% ao ano, oferecida, essa linha de crédito, pelas empresas de maquininhas. Tanto os 445% de juros médios anuais do rotativo dos grandes bancos, atenção, há uma palavra importante aqui, 445% de juros médios, não é o topo. Juros médios anuais do rotativo dos grandes bancos, tanto esses quanto os 19% de juros médios anuais da antecipação das empresas de maquininha, são dados do Banco Central. Isso aqui não é motivo de debate. São dados oficiais. E pressionados pelo regulador por praticarem juros 23 vezes maiores do que as maquininhas, o que os grandes bancos querem é acabar com o parcelado sem juros, acabar com os 19% cobrados pela antecipação das parcelas do parcelado sem juros. Há 12 anos, a taxa de antecipação das empresas de maquininhas era de 2,53% ao mês, isso há 12 anos. E a Selic era de 0,92% ao mês. Ou seja, a margem era de 1,61%, correto? Hoje, com a competição no mercado de maquininhas, a margem, repito, que era de 2,53% ao mês, é de 0,31% ao mês. Uma redução de 81% no juro praticado. 5 vezes menor do que se praticava há 12 anos, segundo o Banco Central. Isso aqui não são dados ali. Não, eu tenho alguns números diferentes. Não, isso aqui é o oficial. Como comprova, diz ela, o comportamento acima dos juros no mercado de maquininhas nos últimos 12 anos? Como comprova esse comportamento? Que tem a ver com concorrência. Em que a competição reduziu em 5 vezes a margem de juros do crédito de antecipação do parcelado sem juros, de 1,61, considerando a Selic, né? Porque a taxa era de 2,53, mas considerando a Selic 1,61. Para 0,31 em 2023, apenas mais competição, diz ela, é capaz de baixar os juros no crédito do rotativo dos grandes bancos. Eu tenho dúvida. Eu acho que aqui há um certo otimismo da senhora Carol, porque já houve empreitadas no sentido de se produzir mais competição. E gigantes mundiais. Gente com presença em todos os continentes, em vários países. Não conseguiu ficar aqui. Não conseguiu permanecer, não conseguiu competir. Percebeu que era estranho no ninho.
Então não é receita fácil de ser realizada. A receita é óbvia, claro. Óbvio, desde o Adam Smith não há a menor dúvida. Antes, na verdade, mas ele, digamos, sistematizou a ideia. A ideia, ela já era uma realidade econômica milhares de anos antes do Adam Smith. Mas ele sistematiza a ideia. Não há coisa melhor para uma relação justa de oferta e demanda e de preços do que a competição. Não há um fator capaz de interferir de maneira tão benéfica para a sociedade como a competição, a concorrência. A necessidade de você produzir coisas melhores com preços menores. Isso é, claro, que depois o sistema de produção trata de tornar isso algo pérfido. Por exemplo, como nós vamos reduzir o custo? Com mais produtividade, só que em mais produtividade eles incluíram salários baixos, trabalho não remunerado, a velha mais-valia, né? E, muitas vezes, uma redução artificial dos preços para arrebentar com a concorrência, e aí você torna-se dono daquele mercado e coloca o preço que quiser. Para isso é preciso ter muito capital para sustentar o período em que você vai praticar preços muito baixos até inviabilizar a concorrência, aí você pratica o preço que bem entender, porque o mercado é seu. Só quem pode fazer isso são os gigantes, em qualquer setor. Do petróleo à laranja, passando, claro, pelos bancos. E a incorporação, não é? Tem um banquinho ali, ou tem um produtor de laranja ali, ou onde o mercado de petróleo não é estatizado, tem um produtor de petróleo ali que está incomodando. Só que ele tem pouco capital. Eu vou lá e compro, absorvo e volto a ter o controle inteiro do mercado. Então, a ideia, ela é elementar e de fato é importante. Mas a sua realização no Brasil, até agora, não esteve viabilizada e não está viabilizada. E resta saber se algum dia ela estará viabilizada, ela será realizável. Mas, diz ela, iniciativas como portabilidade de dívida entre bancos, o Open Banking, como eles falam, né? Inclusive que a troca de dados, a possibilidade de você ir de um banco para o outro, trocar de credor, né? E também birôs de crédito positivo. E aqui vale notar o seguinte: vocês se lembram quando foi dito, olha, a avaliação do crédito, você poder garantir para o banco que é um bom pagador, que tem um histórico de adimplência e não de inadimplência, isso vai levar a juros menores. Isso lembra muito a história das companhias aéreas, né? Olha, em vez de você levar lá em cima a bagagem, coloca lá embaixo. Tem uma taxazinha aqui. Você não vai, e aquela que você já estava acostumado a colocar lá embaixo, agora vai ser pago, não vai ser mais gratuito. Assim como não é mais gratuito o lanchinho, a aguinha, a bolachinha, tá certo? Tem nada mais gratuito. Compensação, você vai ver o resultado disso no preço da passagem. Não tem resultado nenhum, né? Não tem resultado nenhum. E também é dito lá, olha, é o seguinte, agora os bancos têm tanta informação, tantos dados,
Não tenha dúvida. Haverá uma redução drástica dos juros para grande parte da clientela que tem um histórico de honrar compromissos. O que traz ali embutido, inclusive, uma crueldade, porque grande parte, a maior parte dos inadimplentes também costuma pagar em dia, quer pagar em dia. Mas foi lançada na inadimplência pelos termos do contrato de empréstimo, pelos juros cobrados. E aí o sujeito é lançado naquela situação e é punido uma segunda vez. Não. Se ele quiser mais, faz de conta que a gente está cobrando baratinho do outro e vamos acabar de enfiar a faca aqui. Ele é punido uma segunda vez, vai ter juros mais altos. E ela diz ainda que as compras parceladas sem juros são responsáveis por 50% de todo o volume de cartão de crédito no Brasil, atingindo R$1 trilhão. Isso aqui representa 10% do PIB do ano passado, hein? R$1 trilhão. E que muitas vezes é a única opção de consumo que as pessoas têm. E para parte significativa da população é a única opção. Ela diz ainda que prejudicar o parcelado sem juros será um desastre para o consumo e para a economia brasileira. Atenção para a palavra, desastre. E diz que não existe nenhum estudo independente que sustente que o parcelado sem juros seja prejudicial, a não ser os argumentos, estudos patrocinados pelos grandes bancos. Porque tem isso, né? Tem um sujeito que publica o estudo que foi patrocinado, encomendado por um grande banco. E não existe nenhuma relação de causa e efeito. E acrescenta, novamente, prejudicar o parcelado sem juros será um desastre, atenção para essa palavra, para o consumidor e o consumo e, portanto, para a economia brasileira. Só os grandes bancos ganham, acrescenta nesse texto a Carol Conway, presidente da Abranet. Mas vale notar o seguinte, o que ela está dizendo aqui está certíssimo, ela até é generosa, cuidadosa nos adjetivos que usa. É o seguinte, quando conhecemos essa ideia, quando chegou alguém publicamente e falou assim, temos de acabar com o parcelado sem juros. Quando foi? Quem disse isso publicamente? Em forma de proposta, sugestão. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Quando ele falou isso, muita gente ouviu, olhou para ele ali, a cara dele na televisão declarando aquilo, ou ouviu no rádio, ou leu na internet, no jornal, e falou, peraí, o que esse cara está falando? E que tipo de associação ele está fazendo entre parcelado sem juros e o problema do crédito no Brasil com seus juros canalhas, indecentes, vergonhosos, opressores? Como é que ele fez esse elo? Logo depois vem a Federação dos Bancos, a FEBRABAN, defendendo a mesma proposta. Na verdade, a ordem, na realidade, é inversa. Publicamente, ele fala e vem o apoio. Na prática, eles desenvolveram essa ideia e o Roberto Campos Neto foi o porta-voz. O presidente do Banco Central foi o porta-voz desse plano da FEBRABAN. Fosse um plano bom, é terrivelmente ruim.
é terrivelmente ruim para os consumidores e, portanto, para os comerciantes e, portanto, para a indústria e para os prestadores de serviços. E é terrivelmente ruim para a economia, é óbvio. Há uma inversão. Os bancos, que há anos dizem que os juros são altos porque a inadimplência é alta, o que é uma clara inversão. O correto é dizer que a inadimplência no Brasil é muito alta porque os juros são absurdamente altos. São opressores, são instrumentos de exploração. Por isso a inadimplência é alta. E não o contrário, como dizem os bancos. Os juros são altos porque a inadimplência é alta. Isso é uma falácia. E agora, a inadimplência é alta porque tem um parcelado sem juros. Opa! Não cola. Não há lógica, não há racionalidade. Não há argumento capaz de fazer alguém falar, peraí, eu vou pensar durante 3 dias. Não! É simplesmente uma ideia que seria muito benéfica para os bancos, exclusivamente para os bancos. E o Haddad não fala nada, e a Tebet não fala nada, e o Lula não fala nada, e os parlamentares não falam nada, e a oposição não fala nada, e o presidente do Banco Central fala, só que ele fala o quê? O que os bancos querem que ele fale. Ele fala como um porta-voz dos bancos. E essa ousadia de lançar uma ideia dessa, é ousadia, não é? É um movimento ousado. É decorrência de um histórico construído em conjunto pelos bancos e pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro é historicamente um grande parceiro do sistema financeiro. Isso se dá não apenas pelas relações individuais dos políticos ou coletivamente dos partidos, financiamentos ao longo da história, que recebem dos bancos, etc. Mas é mais do que isso, é o próprio Estado. Há uma lógica de funcionamento. Ou seja, o árbitro da peleja está em campo, apitando sempre a favor de um dos times. Nunca é o time de quem trabalha, de quem produz, de quem só é explorado, com a anuência, o apoio e, mais do que isso, com a imposição do Estado brasileiro, um grande parceiro dos bancos. Ronald.